Este jogador de Minecraft quase entrou em uma seita, mas, como mostra o título, escolheu seguir Jesus. Este não é meu conteúdo habitual, mas vi esse vídeo e senti que precisava compartilhar. Se você é cristão, vai apreciar este vídeo porque não é sobre Minecraft, mas sim sobre o testemunho desse homem. Se você joga Minecraft ou é gamer, vai gostar deste vídeo, pois um criador de conteúdo de Minecraft compartilha seu testemunho. É impressionante ver alguém com esse conteúdo divulgando as boas novas de Jesus Cristo e alcançando centenas de milhares de pessoas. Esse vídeo, neste momento, tem 372 mil visualizações em apenas 2 semanas. Mas antes de assistirmos, meu nome é Cliff Buell. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você não é novo aqui, bem-vindo de volta. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de conteúdo cristão. Eu adoraria ver você por aqui mais vezes. Não deixe de curtir o vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que você acha que também gostaria de assistir. Certo, então este aqui é o CringeGo. Ele é um youtuber de Minecraft que tem uma quantidade considerável de inscritos, mais de 300 mil, e normalmente ele faz apenas vídeos de Minecraft. Meus filhos já tinham visto ele antes porque eles gostam de jogar Minecraft, mas eles não sabiam que ele era cristão até eu encontrar esse vídeo e compartilhar com eles. E isso é simplesmente incrível. Se você ou seus filhos gostam de Minecraft, esse youtuber é seguro para assistir jogando Minecraft e aprender sobre Minecraft, pois é cristão e proclama Jesus Cristo. Eu adoro isso. Então vamos ouvir o testemunho dele sobre como ele quase entrou para uma seita quando era mais jovem e você pode aprender algumas coisas com isso. E então ele também dá a melhor notícia que poderia dar perto do final deste vídeo. Então vamos dar uma olhada nisso. Confira. Passei por uma fase difícil na escola, sofrendo bullying durante todos os anos por ser diferente. Me chamavam de estranho, barulhento, bobo e principalmente irritante. Eu era irritante, e eu vou admitir, era verdade. Eu mentia e ignorava quando pediam para parar de fazer barulhos irritantes, chegando até a provocar algumas pessoas. Às vezes minhas piadas estranhas faziam sucesso, mas na maioria das vezes eu era visto como chato, o que levou muitos do meu ano a fofocarem e zombarem de mim com nomes maldosos. E quando o ensino médio chegou, embora eu tivesse alguns amigos que me toleravam, eu frequentemente me sentia sozinho e deprimido. O jeito que os outros me tratavam me fazia sentir detestável, desagradável, um verdadeiro incômodo, e isso me deixava miserável. Eu tinha muitos pensamentos sombrios passando pela minha cabeça e me perguntava qual era o sentido da minha vida. Mas então tudo mudou quando fui para um acampamento de férias. Passei uma semana fora em um parque de aventuras, tipo resort com outros jovens. Quando cheguei no acampamento, fui recebido por várias pessoas apertando minha mão. Passei de me sentir um ninguém sem lugar para alguém bem-vindo, alguém que tinha seu lugar. Mas isso não foi o melhor do acampamento. No acampamento, percebi que Jesus é o sentido da vida e devo viver seguindo seus ensinamentos e exemplo. Ainda não entendia totalmente seu significado, mas estava animado. Nos anos seguintes, em outros acampamentos com as mesmas pessoas, decidi seguir Jesus e fui batizado em um lago gelado. Decidi ler a Bíblia inteira do início ao fim. Se ainda não fez, deveria mesmo fazer isso? Então eu quero pausar o vídeo aqui para destacar algo rapidamente. Ele encontrou Jesus pela primeira vez e decidiu segui-lo por causa da bondade, certo? Porque ele sentiu a aceitação das pessoas. Agora nós, como humanos, sempre desejamos algo, certo? As pessoas sempre falam sobre aquele vazio do tamanho de Deus que temos e estamos tentando preenchê-lo com todas essas coisas que só o próprio Deus pode preencher. Como alguém que se sentia rejeitado e um problema para os outros, ao experimentar bondade e ser aceito pelo grupo, ele decidiu seguir Jesus. Isso é distorcido de várias formas. Como diz Romanos 2,4, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Muitas vezes achamos que basta falar a verdade às pessoas sem amor ou bondade, pois sendo verdade, elas deveriam aceitá-la e seguir Jesus. Embora isso seja verdade, também devemos mostrar amor e bondade ao expressar isso. Eles caminham juntos. Não se pode tirar a verdade e ficar apenas com amor e aceitação. Assim surgem algumas dessas denominações estranhas do cristianismo. Não adianta impor a verdade sem amor ou bondade. Lembre-se, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Foi isso que ele experimentou aqui. Mas aí acontecem coisas que quase o levam a entrar numa seita. Ouça só. Incrível! Eu estava tão absolutamente ansioso para crescer na minha fé e aprender mais sobre Jesus que eu não conseguia largar minha Bíblia. E eu falava sobre isso com todos os meus amigos e minha família. Um parente me indicou um canal no YouTube que seguia seriamente os ensinamentos de Jesus, maratonei os vídeos e entrei em contato com o líder para aprender mais sobre Jesus. Mas o problema era que eu não percebia isso na época. Na verdade, eu estava conversando com o líder de uma seita. Esses caras tinham uma interpretação completamente diferente do significado da Bíblia e de qual era a missão de Jesus. Eles diziam que para ir ao céu não podia trabalhar por dinheiro e precisava ser sem teto. Sei que parece ridículo, mas jovem e ingênuo, comecei a seguir tudo o que esse cara falava, quase fugindo de casa aos 17 anos para entrar nessa seita. Então, em 2017...
É por isso que você tem que ter cuidado com quem você assiste no YouTube. Não importa quem seja, se sou eu, quem quer que seja, você tem que ter cuidado, você tem que usar discernimento, você tem que estudar as escrituras por conta própria. E se o que eles estão dizendo não estiver de acordo com as escrituras, então provavelmente você não deveria assistir essas pessoas. É importante ter conselhos sólidos de pessoas próximas com quem você possa conversar, não apenas buscar informações online. Participe de uma igreja que ensina a Bíblia e de um pequeno grupo. Estar cercado de pessoas é essencial na caminhada com Cristo. Somos chamados à comunhão e à vida em comunidade. Acredito que comunhão e ensinamentos digitais são incríveis. Por isso, crio conteúdo para compartilhar as boas novas e encorajar outros crentes. Minha missão é edificar os crentes e alcançar os perdidos. Mas é muito importante que você tenha pessoas ao seu redor na vida real. Eu preferiria que você nunca mais entrasse no YouTube ou assistisse a outro dos meus vídeos se isso significasse que você não estaria em uma comunidade presencial. Isso é o mais importante que você pode fazer. Se estiver assistindo alguém no YouTube, use seu discernimento para saber se esse professor é confiável e se o conteúdo cristão é sólido. Isso está me aproximando de Deus ou está me afastando dele? Essas são perguntas que você precisa fazer a si mesmo. Você precisa ler a palavra sozinho, pois esse líder de seita distorce as escrituras para fazê-lo acreditar no que ele acredita e começar a enganá-lo, sem mais delongas. No dia 24 de outubro, tive minha primeira de 42 trocas de e-mails com o líder de seita. Meu primeiro e-mail foi basicamente uma autoapresentação, contando pra ele o quanto eu estava interessado em me tornar mais competente na Bíblia, e como eu tinha começado a fazer meus próprios vídeos no YouTube, compartilhando minha fé e falando sobre o que eu estava aprendendo na Bíblia. A resposta dele, a princípio, parecia normal e educada. Ele me disse pra ler apenas um dos 4 evangelhos, que se você não sabe o que significa a palavra evangelho, é boas novas. E os 4 evangelhos são os 4 livros da Bíblia que são relatos da vida de Jesus, escritos por pessoas que estavam vivas quando Jesus estava aqui e a igreja tinha acabado de começar. Eles se chamam Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele me pediu para ler um dos 4 livros e refletir como seria minha vida seguindo tudo o que Jesus fez e a maneira como ele fez isso há tantos anos. Mas então ele disse: desde então, descobri que é muito mais fácil tirar leite de pedra do que fazer com que os chamados cristãos realmente escutem Jesus, como se ele fosse o chefe. Agora, é meio estranho o que ele disse ali, mas eu estava bem alheio e basicamente ignorei o quanto ele era radical. E basicamente eu só falei: cara, estou lendo a Bíblia toda e mal posso esperar para ler os evangelhos quando chegar neles. E então ele me mandou um e-mail enorme dizendo que eu tinha feito algumas suposições perigosas, principalmente sobre o meu próprio estado espiritual. Ele continuou explicando como praticamente todo cristão que ele conhece é um fracasso absoluto, e que eles não podem dizer que obedecem perfeitamente a tudo o que Jesus diz. E então ele me convidou para fazer parte da construção desse mundo mágico que Jesus chamou de Reino dos Céus. Um reino onde ninguém trabalha por dinheiro, e mesmo assim, tudo é feito por causa do nosso amor por Deus e pelos outros. Ele achava errado trabalhar por dinheiro, defendia que tudo fosse de graça e que todos compartilhassem comida e bens com a comunidade. Tipo, sabe, eu não acho que seja bom amar o dinheiro, mas o dinheiro em si não é mal. É a forma como você usa que pode ser ruim. Mas a minha resposta foi meio engraçada porque eu realmente não entendi o que ele queria dizer. Eu basicamente só disse: uau, obrigado, você é muito legal. E eu gosto de como você está me desafiando. Dias depois, no meu aniversário de 17 anos, enviei outro e-mail contando que ganhei uma Bíblia de bolso e em que parte estava, além da minha animação com o progresso. E contei pra ele sobre um vídeo legal que eu assisti, que tinha cerca de 1 hora de duração e achei muito inspirador porque era todo sobre as boas novas de Jesus. E falei pra ele dar uma olhada. Logo ele respondeu: Oi, Isaac. Vou te dizer o que farei. Quando você ler os 4 evangelhos, assisto ao vídeo. Não respondi antes, mas 1 semana depois fiz um vídeo sobre seguir Jesus e pedi o feedback dele. Ele respondeu de novo com um e-mail enorme e detonou meu vídeo, o que foi justo já que talvez não fizesse sentido. No fim do e-mail ele disse: sei que não é o que queria ouvir, mas acho que você é forte o bastante para aguentar, querendo ou não. Eu respondi agradecendo pelo feedback e expliquei alguns dos meus pontos do vídeo. No final do e-mail eu disse: além disso, estou chegando bem perto do Novo Testamento. Acredito que posso chegar lá antes de dezembro nesse ritmo. E para explicar o que isso significa, a Bíblia é composta por 66 livros. Ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento, que foi todo escrito antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, que contém os 4 evangelhos, as histórias da igreja primitiva e algumas cartas muito legais que foram escritas pelos líderes da igreja primitiva. Estava animado para contar que quase terminei o Antigo Testamento, mas a resposta dele me surpreendeu. Oi, Isaac. Não entendo por que você brinca com o fato de nem se esforçar para ler os ensinamentos de Jesus só daqui a meses. Se é que você vai fazer isso até lá, você realmente acha que pode ensinar quando nem se deu ao trabalho de sentar aos pés do próprio mestre ainda? Eu sinceramente acredito que é porque você sabe o que vai encontrar lá. Isaac, o que você realmente precisa fazer é parar de tentar ser engraçadinho e se prostrar diante de Deus, pedindo a Ele que te dê uma mudança completa de coração para nascer de novo. Em paz e amor, Darren. Darren não era seu nome real, só troquei por diversão, pois não havia dados privados. Esse e-mail me assustou. E urso.
Tudo certo. Acho que, tecnicamente, quem lê a Bíblia pela primeira vez deveria começar pelos evangelhos. Começar pelo início, lendo o Antigo Testamento, não tem problema. Assim, ao chegar ao Novo Testamento, muita coisa fará mais sentido pelo contexto já adquirido. Então, realmente não existe uma ordem errada para ler a Bíblia, mas para um novo convertido ou alguém que está voltando para a fé, é bom começar pelos evangelhos porque você vai ter um bom entendimento sobre o próprio Jesus, o que ele fazia, o que ele dizia, todas essas coisas. Mas falar com alguém desse jeito, como se a pessoa estivesse evitando de propósito, sendo que ela só estava animada para ler do começo ao fim, é loucura. Sinceramente, é loucura. Então sim, obviamente ele era jovem, ingênuo, ele não entendia o que estava acontecendo aqui. Para quem tem dúvida, recomendo começar a Bíblia pelos Evangelhos, mas não há problema em iniciar por Gênesis e terminar em Apocalipse. Lembre-se, eu tinha só 17 anos. Um menor de idade, ele tinha 70 anos e me intimidava, manipulava e fazia suposições estranhas sobre mim. O motivo pelo qual eu ainda não tinha lido os 4 evangelhos era porque eu queria ler a Bíblia em sua totalidade, para ver o panorama completo da incrível história de Deus do começo ao fim. Daryl disse que eu não li os evangelhos porque não me importava. Quando pediu para eu parar de me fazer de engraçadinho e me prostrar diante de Deus, fiquei assustado. Eu estava tentando aprender o máximo que podia sobre Deus. Eu realmente queria aprender como me tornar um discípulo forte de Jesus. Eu estava desesperado para saber como poderia receber a vida eterna no céu, que significa estar com Deus para sempre depois que eu morrer. E então tinha o Daryl, que continuava dizendo que eu simplesmente não entendia, e que eu estava a caminho do inferno. Eu disse a ele que desistiria de fazer vídeos compartilhando minha fé. E eu perguntei a ele se eu deveria continuar lendo o Antigo Testamento ou apenas pular para o Novo Testamento, e foi aí que ele simplesmente ficou completamente maluco. A resposta dele foi a seguinte: Oi, Isaac, obrigado pela sua humildade. No entanto, deixe-me ser muito claro sobre algo que eu mesmo tenho conversado seriamente com outras pessoas nos últimos 3 dias. Estou pensando seriamente em literalmente descartar todo o resto da Bíblia, exceto os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas, do amanhecer ao anoitecer, simplesmente se recusam a ler e debater os ensinamentos de Jesus. Sinceramente, sinto que se eu apontasse uma arma para a cabeça delas, mesmo quando a bala estivesse saindo do tambor, elas ainda estariam me dando mais uma desculpa para não ouvirem Jesus. E falando sério, Isaac, você tem sido um dos casos mais difíceis. Em várias cartas, você praticamente se gabou de que jamais leria os ensinamentos de Jesus antes do Antigo Testamento. Na verdade, acho que o que você estava se referindo é que, em um certo momento, quando sua desculpa era que não tinha tempo para ler os ensinamentos de Jesus, eu nunca disse que não tinha tempo. Você me pediu para ver um vídeo religioso que acabou de assistir. Eu fiquei furioso. Achei mentira você dizer que não tinha tempo para os evangelhos, mas tinha para ver vídeos e ainda me pediu para assistir ao mesmo vídeo. Então eu disse, vou assistir ao seu vídeo, espero que seja entediante para mim, mas só depois que você ler os 4 evangelhos. Eu tinha certeza que você não leria os evangelhos. Acertei, não foi? Assim eu não precisaria assistir ao seu vídeo, provavelmente entediante. Sério, Isaac, eu não acho que você já tenha conhecido Jesus, porque você trata os ensinamentos dele com tanto desprezo que preferiria ler genealogias entediantes e regras complexas sobre como construir um tabernáculo. Não tenho dúvida, Isaac, que em janeiro ou depois, a menos que você mude e aceite os ensinamentos de Cristo agora, vai encontrar outra desculpa. Jesus nos orienta a examinar as Escrituras, pois é nelas que o encontraremos. É isso que Jesus diz. Se você descartar outros livros da Bíblia, não poderá examinar essas Escrituras para encontrar Jesus. Jesus não se referia aos 4 evangelhos, pois ainda não eram escrituras na época, tornaram-se escrituras após serem canonizados na Bíblia. Aquilo eram apenas registros na época do que Jesus estava dizendo. Estava sendo registrado, mas ainda não era escritura. As Escrituras eram o Antigo Testamento, então você deve examinar todas as Escrituras e encontrará Jesus em todas elas, em cada capítulo. Você encontrará Jesus em cada capítulo da Bíblia se examinar as Escrituras e procurá-lo. Você vai encontrá-lo, eu te prometo. É absurdo dizer, vou descartar o resto da Bíblia, já que Jesus está presente em toda ela. Aprendemos muito sobre quem Deus é, aprendemos muito sobre Jesus, aprendemos muito sobre a nossa fé, a história da nossa fé, os líderes da nossa fé e os mártires da nossa fé, lendo todas as Escrituras. Se estiver em dúvida sobre a Bíblia, sobre o que ler e o que não ler, saiba que Jesus está presente em toda ela. A Bíblia inteira, todos os 66 livros são tão bons e tão incríveis, e são a palavra inspirada de Deus, então leia todos eles, leia a Bíblia inteira. Que bobagem, Polly. Querer abandonar o resto da Bíblia mostrava o quanto ele entendeu pouco. A Bíblia inteira é a história de Deus, que nos fala sobre Jesus. Mas de qualquer forma, ele finalmente respondeu a minha pergunta sobre se eu deveria continuar lendo o Antigo Testamento ou pular para os Evangelhos. E eu respondi, e basicamente disse pra ele, beleza, então acho que vou ler os Evangelhos.
E eu também mandei pra ele um vídeo que fiz pedindo desculpas por aquele outro vídeo que eu tinha feito. E então as respostas dele mostraram que as coisas não estavam indo nada bem, na verdade, estavam ainda piores. Oi, Isaac. Gostei do vídeo de desculpas, bem mais convincente. Tenho curiosidade sobre essa questão dos pais, que citei no meu vídeo. Provavelmente falei deles comentando minhas decisões e o que eu vivia na época. Falta quanto pra você fazer 18 anos? Você ainda pede permissão aos seus pais pra tudo. Eles disseram que você não pode vender ou doar tudo o que tem. Até os 18 anos eles têm controle legal sobre você, mas talvez Deus queira que você enfrente o controle emocional desde já. Se você está lidando com isso agora, isso é o principal. Desculpe por ter sido tão duro com você. Paz, Daryl. Agora, só para explicar um pouco do contexto aqui, a missão principal de Daryl era basicamente convencer as pessoas a venderem tudo o que tinham, dar o dinheiro para ele e seu grupo, eu acho, e entrar para a seita dele. E isso era por causa de alguns versículos dos evangelhos em que Jesus dizia às pessoas que elas tinham que vender tudo o que possuíam e segui-lo. Ele distorceu esse versículo para dizer às pessoas que, para provar a fé delas, elas tinham que literalmente vender tudo o que possuíam, porque do contrário não eram cristãos de verdade. O grande problema de como Daryl estava lendo a Bíblia era que ele não colocava as coisas em contexto. Jesus falava para pessoas específicas que estavam lidando com situações específicas, como ricos cujo dinheiro prejudicava sua relação com Deus, sugerindo que ficariam melhor sem ele. Deus deve ser prioridade para todo cristão. Se o dinheiro atrapalha, é preciso se desfazer dele, como Jesus ensinou. Respondi que faltava 1 ano para eu fazer 18 anos, e então eu contei para ele sobre algumas ideias que me animavam, que eu ia vender alguns dos meus pertences e queria dar comida para pessoas em situação de rua com o dinheiro que eu conseguisse. E eu estava planejando acampar sozinho por alguns dias para experimentar o jejum, tipo, jejuar mesmo e orar. Na resposta dele, ele me contou um pouco mais sobre como eu poderia abandonar tudo o que eu possuía. Ele me disse que provavelmente eu não deveria dar comida para pessoas em situação de rua, porque os verdadeiros pobres do mundo estão em países do terceiro mundo. E ele me disse que eu não deveria contar para ele sobre como eu ia jejuar. Depois de mais algumas trocas de e-mails, levei todas essas coisas que eu estava aprendendo com Daryl para um líder de grupo de jovens. Fazia perguntas a ele e tentava entender o que Deus queria me ensinar nessa confusão. Ao falar com Daryl sobre minha conversa com o líder de jovens, ele disse para não buscar conselhos com líderes da igreja. Depois respondi ao e-mail contando sobre uma discussão com minha mãe sobre isso. Como falei no início do vídeo, é importante ter conselhos sábios e pessoas presentes ao seu redor que sejam boas e sigam a verdadeira Bíblia e Cristo. Mas é por isso que você precisa desse conselho sábio, porque alguém que lidera uma seita, e isso pode acontecer em igrejas também, vai te dizer que você não pode sair da igreja deles, ou que não pode procurar outro líder, ou até que não pode ir à igreja nenhuma, dependendo do contexto. E todos esses são grandes sinais de alerta. Eu acho que é realmente muito importante ter pessoas de diferentes grupos, de diferentes lugares, para garantir que você não está apenas se conformando com um único grupo, um único tipo de pessoas, porque é exatamente assim que as seitas se formam. Mas se alguém disser que você não pode sair da sua igreja especificamente para buscar conselho, ou seja lá o que for, ou que você não pode ir a uma igreja se você não faz parte de uma igreja e está conversando com alguém, isso é um grande sinal de alerta. Um sinal de seita é não permitir que você busque ajuda fora do grupo deles, o que vai contra a Bíblia, pois o corpo de Cristo é mais do que só sua igreja ou grupo. É todo aquele que segue Jesus Cristo, independentemente de qual igreja faça parte ou de onde esteja localizado no mundo. Ela também é cristã. A resposta dele só piorou. Oi, Jonas. Espera, quem é Jonas? Você viu a reação dos seus pais? Agora pode ser necessário um pouco de discrição para não levantar o assunto novamente, a menos que eles demonstrem algum interesse, já que são as pessoas em melhor posição para frustrar qualquer tentativa que você queira fazer de praticar alguns desses conceitos agora. E então ele basicamente explicou que eu deveria parar de chamar meus pais de mãe e pai, e passar a chamá-los pelo primeiro nome. E eu fiquei tipo, eu realmente não estava a fim de fazer isso. Perguntei pra ele, se eu chamar meu pai de pai, com P minúsculo, está certo mesmo em voz alta? É a pergunta mais idiota que já fiz. Mas só para quem é mais jovem e está assistindo, se alguém algum dia disser para você, não conte isso para os seus pais, ou não fale sobre isso com aquele adulto de confiança, isso é um sinal de alerta, tá? Você deve poder conversar com seus pais sobre qualquer coisa. Não esconda nada dos seus pais. Eles te amam e querem te proteger de pessoas como Daryl. Continuei perguntando a ele, dizendo que estava confuso e que a Bíblia fala que, para ir para o céu, é preciso acreditar em Jesus. Mas Jesus também dizia para as pessoas que elas precisavam abandonar tudo o que tinham e segui-lo. E o Daryl distorcia isso dizendo que todo mundo tinha que literalmente vender tudo o que possuía para provar a fé. Ele respondeu com seu maior e-mail até então, tentando esclarecer minhas dúvidas, mas não entrarei em detalhes. No fim, disse o seguinte: achei que você fosse inteligente para ler o que Jesus disse sem precisar que toda tradição religiosa fosse destruída antes de largar isso. Deixa ele falar, Isaac.
Ele não falou nada sobre batismo, o que na verdade ele falou sim. E ele não falou nada sobre línguas. E ele não falou nada sobre comunhão. E ele não falou nada sobre ir à igreja no domingo. E ele não falou nada sobre ler a Bíblia. E ele não falou nada sobre púlpitos e bancos. Tanta coisa errada no que ele acabou de dizer aí, mas vou continuar lendo. Você consegue largar tudo isso tempo suficiente para ouvir o que Jesus realmente está dizendo? Acho que estou preocupado porque você finalmente fez o que pedi e já deve estar terminando de ler os 3. Mas ainda assim você parece não ouvir. Talvez eu espere muito de um garoto de 17 anos. Então Daryl me convenceu. Fui manipulado a vender tudo e fugir de casa para me juntar a Daryl, que estava hospedado na casa do meu parente. Registrei tudo no diário. Deixei uma mensagem para minha família dizendo que estava deixando todos para trás, que os amava e que esperava que descobrissem Jesus como Daryl me mostrou. Avisei Daryl por e-mail sobre minha decisão e no dia seguinte, às 5 da manhã, ele respondeu: "Oi, Isaac. Tenho sentimentos mistos. Preciso me explicar. Devo ter cuidado para não ser acusado de algo imoral ou ilegal. Acho que você pode fazer o que pensa, mas preciso me afastar." Depois disso, ele sumiu e nunca mais falou comigo. Eu realmente não entendi sobre o que ele estava falando, mas tinha uma relação próxima o suficiente com meu irmão mais novo para contar a ele que eu ia pegar um trem na segunda-feira para encontrar Daryl na casa dos meus parentes e nunca mais voltar. Isso foi devastador para o meu irmão. Pedi para ele não contar para ninguém até que eu tivesse ido embora. Mas como o irmão que ele é, ele contou pra mamãe e para o papai porque era esperto o suficiente para saber que tinha algo errado com o irmão dele fugindo para morar com um homem de 70 anos qualquer no deserto australiano. Meus pais tiveram uma conversa séria comigo que me fez chorar. Depois liguei para outro parente e contei tudo. Ele quis saber exatamente o que Daryl estava me ensinando. Expliquei que para ir ao céu é preciso obedecer perfeitamente aos ensinamentos de Jesus, dar aos pobres e considerar o dinheiro mal. Ele só me fez uma pergunta: onde está a graça nisso? Isso ficou comigo. Eu não sabia o que graça significava na época, mas é o favor imerecido de Deus, quando Ele faz algo incrível por você sem que mereça. Por isso, não vendi tudo. Decidi não entrar no grupo, mas fui conhecê-los. Peguei um trem para encontrá-los. Antes me isolei por alguns dias, jejuei, orei e li a Bíblia. Concluí que Daryl era maluco, estava errado e interpretou gravemente mal a Bíblia, a missão e os ensinamentos de Jesus. Passei alguns dias com ele e seu grupo, depois voltei para casa e me mudei com minha família para outro estado da Austrália. Foi então que comecei a frequentar uma igreja local apaixonada por ensinar a Bíblia com fidelidade e precisão. Uma vez, enquanto eu ouvia o pregador da igreja, ele disse: "Este versículo que vou ler agora é um dos mais importantes de toda a Bíblia." E estava na carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 2. "Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé." Amém. Isso não vem de vocês mesmos, é o dom de Deus. Lá está essa palavra de novo. Graça. Daryl me intimidou e manipulou para eu achar que precisava obedecer perfeitamente a tudo o que Jesus disse para me salvar do inferno. Mas ao ler o restante da Bíblia e conversar com o pastor da igreja, aprendi que a Bíblia inteira fala da graça de Deus revelada por meio de Jesus. A Bíblia inteira é sobre isso. Ela diz que não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente, por isso precisamos de Jesus. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas a nossa salvação vai produzir essas obras, ela vai produzir a justiça, certo? Essas coisas virão. Nunca seremos perfeitos, mas muitos cristãos pensam que precisam ser justos e agir de certa forma para herdar o reino de Deus, o que não é verdade. Não devemos viver em pecado habitual, Deus vai remover isso, certo? Mas ainda vamos cometer erros de vez em quando. E a realidade é que Deus vai continuar nos santificando, e isso significa simplesmente continuar nos tornando mais santos à medida que somos separados e feitos justos aqui na terra. Se morrermos a qualquer momento tendo aceitado Cristo como Senhor, Deus nos vê em Jesus já santificados e justificados. Portanto, há duas coisas ocorrendo. Acho importante destacar isso. Nós entendemos que não são as nossas obras que nos levam ao céu, é que a salvação vai produzir boas obras em nós. Então, não confunda isso. Essa próxima parte do vídeo dele é a mais importante para compartilhar. Se você é cristão, já ouviu isso antes e sabe sua importância. Se você não é um crente em Cristo e ainda está assistindo a este vídeo, fico muito feliz que você ainda esteja assistindo. Ouça essa próxima parte do vídeo, é muito importante. É realmente muito legal quando você se aprofunda nisso. Tipo, se você ler qualquer parte da Bíblia, todas elas contam essa história. Fomos criados por Deus para viver neste mundo maravilhoso, mas nós, humanos, escolhemos ativamente nos rebelar contra ele e tentar ser deuses por conta própria. E por causa disso, machucamos ativamente outras pessoas e nos manchamos com o pecado. Pecado é como chamamos a desobediência a Deus. Todos já mentimos, roubamos, falamos coisas ruins e não amamos Deus e os outros como deveríamos. Deus, sendo perfeitamente bom, não tolera o pecado e não quer pessoas imperfeitas em seu lugar perfeito, o céu. Ele é um juiz justo que punirá os males do mundo. E de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui você, isso me inclui Daryl e inclui todo mundo. Mas mesmo que Deus tenha todo o direito de nos punir por nossos erros, ele providenciou um caminho.
João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio ao mundo, nasceu como homem, mas continuou sendo totalmente Deus na pessoa de Jesus e viveu no mundo por 33 anos até ser crucificado em uma cruz. Mas quando ele morreu, não foi um fracasso da missão, foi um sucesso da missão. Esse sempre foi o plano dele, porque quando ele morreu na cruz, foi assim que ele pagou a penalidade que nós merecíamos pelos nossos pecados. É como se você fosse levado ao tribunal por uma multa de velocidade tão alta que não pudesse pagar. E então o juiz descesse e dissesse: Eu vou pagar do meu próprio bolso. Tudo o que você precisa fazer é aceitar minha oferta. E no terceiro dia depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, o que provou que tudo o que ele afirmou era verdade. Ele realmente era o Filho de Deus. Ele realmente pagou pelos nossos pecados na cruz. E todo o Antigo Testamento previu que isso aconteceria. Após ressuscitar, ele andou com os discípulos e disse: Está escrito que era necessário que o Cristo sofresse, ressuscitasse ao terceiro dia e que o arrependimento e a remissão dos pecados fossem pregados em seu nome a todas as nações. Arrependimento é afastar-se dos erros e voltar-se para Deus, como fazer um retorno ao dirigir para seguir o caminho oposto. Após anos estudando a Bíblia, ouvindo debates e conversando com pessoas de diversas religiões e diferentes contextos espirituais, posso dizer com confiança que Jesus é realmente o Filho do Deus vivo, o único Deus que criou todo o universo. A mensagem da Bíblia é totalmente verdadeira e confiável, e nos leva a uma decisão que precisamos tomar. Você vai ignorar e continuar no pecado, afastando-se de Deus e da bênção, ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Moisés disse em Deuteronômio 30:19: Tomo hoje o céu e a terra por testemunhas contra vocês, pois coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida para que você viva, amando o Senhor seu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a sua vida e o prolongamento dos seus dias. C.S. Lewis disse: O cristianismo, se falso, não importa, se verdadeiro, tem importância infinita, só não pode ser moderadamente importante. Se hoje você decidiu se voltar para Jesus e escolher a vida, eu o encorajo a orar e pedir a Deus que perdoe seus pecados e que o encha com o Espírito Santo. Encontre uma Bíblia, leia e busque entendê-la todos os dias. Vá e encontre uma igreja e peça para as pessoas lá te batizarem e tire todas as dúvidas que você tiver. E se você já é um irmão na fé, só peço que compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar a mensagem. Mas se você ainda não escolheu a vida, não fique ofendido. Só saiba que estou orando por você. Ele termina este vídeo com uma oração e sinceramente é incrível, mas eu só quero te dizer, se você quiser ver o vídeo completo, vá conferir, o link está abaixo, e um salve para CringeGo. Eu preciso curtir o vídeo porque ainda não tinha feito isso. Um salve para CringeGo. Se você gosta de Minecraft e ama Jesus, eu te encorajo a se inscrever no canal dele. Na verdade, vou clicar em inscrever-se agora mesmo porque também ainda não tinha feito isso. Se ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assista à mensagem deste vídeo. Também há uma mensagem fixada abaixo sobre a verdade a respeito de ir para o céu. Você também pode encontrá-la na descrição. Mas se você assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer por ter ficado. Por favor, se inscreva no canal se ainda não fez isso e curta o vídeo. Compartilhe isso com alguém que precisa ver. Sou muito grato por ter você aqui. Espero que este vídeo tenha te abençoado. Espero que você saia daqui mais encorajado. Se você não conhece Jesus, oro para que o encontre como Senhor e Salvador. Deus te abençoe.